Dejamos con todos nosotros a nuestro precioso hermano, el doctor William Soto Santiago. Bom dia aos amáveis amigos e irmãos aqui presentes e aos que estão nas diferentes nações. Que as bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, estejam sobre todos vocês e também sobre mim. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Para esta ocasião, é um grande privilégio para mim estar aqui com vocês para compartilharmos alguns momentos de companheirismo em torno da Palavra de Deus e o seu programa correspondente a este tempo final. Vamos ler no capítulo 18 de São Mateus, a partir do versículo 10 até o 14, onde a Escritura nos diz: donde nos dice la Escritura: mirad que no menospreciéis a uno de estos de pequeños, porque os digo que sus Vede, não desprezeis algum desses pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Porque o Filho do Homem veio salvar o que havia se perdido. E que vos parece? Se algum homem tiver 100 ovelhas, e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes deixando as 99 em busca daquela que se desgarrou? E, se porventura achá-la, em verdade vos digo, que maior prazer terá por aquela do que pelas 99 que não se desgarraram. Assim também, não é a vontade de vosso Pai, que está nos céus, que um desses pequeninos se perca. E no capítulo 19 de São Lucas, nos versículos 9 e 10, nos diz: E disse-lhes Jesus, isso foi quando esteve na casa de Zaqueu, e lhes disse: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se tinha perdido. Que Deus abençoe as nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. O nosso tema para esta ocasião é o anjo do Senhor Jesus Cristo, buscando até o último escolhido de Deus. Queiram assentar-se, tenham a bondade. Através da Escritura encontramos que Deus coloca Podemos ver, por meio da Escritura, que Deus colocou o ser humano, aos filhos e filhas de Deus, aos escolhidos de Deus, como ovelhas. E no capítulo 10 de São João, vemos que Cristo disse que o Pai lhe deu as ovelhas que ele veio buscar e salvar. Em São João, no capítulo 10, no versículo 9, ele disse: que ele é a porta.
Yo soy la puerta, el que por mí entra, Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará e sairá, e achará pastagens. y hallará pastos. La puerta del redil A porta es Cristo. do aprisco é Cristo. Sigue diciéndonos, E continua nos dizendo, verso 11 en adelante, yo a partir do soy versículo 11 em diante, eu sou o bom pastor. toda su vida da por las O bom ovejas, pastor dá a sua vida pelas ovelhas. asalariado, Mas o mercenário que no es el pastor, e o que não é pastor, que no son de propias quem de las não são ovejas, as puede ovelhas, ver al lobo, vê deja las ovejas, o lobo vir e deixa as ovelhas e foge. arrebata las E o ovejas, lobo as arrebata e dispersa as el ovelhas. asalariado huye Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Yo soy Eu sou o bom pastor. y conozco Conheço as minhas ovelhas y las mías, e das minhas sou conhecido. así como el Padre Assim como o Pai me conhece a mim, conozco al eu Padre, também conheço o Pai pongo mi vida e dou a minha vida pelas ovelhas. también Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. aquellas Também me convém agregar estas, mi voz, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. por eso me ama, Por isso o Pai me ama, porque yo pongo porque eu mi dou vida a minha vida para para tornar a tomá-la. pongo mi vida para volverla a E ninguém nadie me tira me de mim, quita, sino que yo mas mismo la pongo, eu de mim mesmo a dou. tengo poder Tenho poder para dá-la ponerla e tengo poder para tornar tomar a tomá-la. este mandamiento. Este mandamento recebi do meu Pai. Aquí Cristo Cristo nos diz aqui dice que tiene que ele tem ovejas ovelhas que el Padre le ha dado. que o Pai lhe deu. Y dice que Él dará su vida por esas ovejas. E ele disse que dará a sua vida pelas Que ovelhas. no son del redil hebreo, no son de ese redil, o sea que son gentiles, están entre los Diz que também tem ovelhas, outras ovelhas que não são ellas do aprisco hebreu. Não são desse aprisco, y habrá un mas são dentre os gentios. pastor. São gentias, estão entre os gentios. E disse, aquelas também devo trazê-las, ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um pastor. Um rebanho composto pelas ovelhas que tinha lá Jesucristo e pelos gentios. Esse rebanho é a igreja do Senhor Jesus Cristo, que está composta por judeus e gentios. del verso E nesse mesmo capítulo 10, do versículo 27 em diante, ele disse, este mismo capítulo 10 de San Juan, mis ovejas, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. y yo las conozco, Eu as conheço e elas me seguem. y yo les doy, E dou-lhes a vida eterna. y no perecerán, Jamais perecerão. ni nadie las Ninguém as arrebatará da minha mão. Mi Padre que Meu Pai que mas deu es mayor que é maior do que todos, nadie las puede arrebatar. e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Yo y el Padre, Eu e o Pai somos um. y ahora estas ovejas, que son seres humanos que vendrían a formar E estas ovelhas, que são seres humanos que viriam a formar o aprisco do Senhor, ou seja, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ele diz que são as ovelhas do Pai, ha dado que foram dadas a Jesus Cristo para que as busque e lhes dê a vida eterna. As restaure ao aprisco de Deus, à casa de Deus. al redil de Dios, a la casa de Dios. ¿Y cómo moriría por las ovejas? E como ele morreria pelas ovelhas? La cruz del Calvario, Com a sua morte na cruz do Calvário. redención de esas ovejas, de todas esas personas, E ali morreu e pagou o preço da redenção dessas ovelhas. Padre que les fueron De todas essas pessoas que são ovelhas do Pai, que las busca, dadas a Cristo para que as busque e lhes dê a vida eterna. es un asunto de vida eterna. La primera venida A primeira vinda de Cristo e a sua morte na cruz do Calvário
é uma questão de vida eterna. Ele morrendo por essas ovelhas, levando os nossos pecados. E por causa dos nossos pecados, os quais tomou de nós, ele morreu na cruz. Porque o salário do pecado é a morte. A morte que nós tínhamos de sofrer, Cristo a sofreu. E ele, ao morrer, levando os nossos pecados no seu corpo, encontramos que a Escritura depois diz que ele foi até ao inferno, às partes mais baixas da terra, onde estavam aqueles que foram desobedientes no tempo de Noé, os quais estavam em espírito, e o espírito é um corpo, mas de outra dimensão. E eles estavam lá. E lá ele foi e pregou a essas almas, a esses espíritos encarcerados que foram desobedientes no tempo de Noé. E foi isso que São Pedro nos diz. Na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18 em diante, onde disse: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual ele também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pela água. 8 pessoas foram salvas pela água, as quais entraram na arca de Noé. Mas diz que Cristo foi e pregou a essas pessoas que estavam em espírito. Foi e lhes pregou. Pregou aos espíritos encarcerados, que noutro tempo foram desobedientes, quando a arca de Noé era preparada. É porque quando o corpo físico morre, as pessoas dizem, a pessoa morreu. Mas o que morreu foi o corpo físico, a casa terrena, onde a pessoa habitava. Porque a pessoa é uma alma vivente, que tem um corpo espiritual chamado espírito, e tem um corpo físico de carne, semelhante ao que todos nós temos. Assim, o ser humano é a alma, que é o que realmente uma pessoa é. Espírito, que é um corpo de outra dimensão, e o corpo físico de carne. O que quer dizer? A pessoa tem 2 corpos. Um corpo físico mortal e um corpo espiritual. Quando a pessoa morre, essa pessoa continua vivendo. Essa alma vivente continua vivendo no outro corpo, no corpo espiritual, que é o que resta para a pessoa continuar vivendo. E ela continuará vivendo nesse corpo até o dia do juízo final, depois do reino milenar. Porém, se a pessoa é um crente em Cristo, ela continuará vivendo nesse corpo lá no paraíso, até a ressurreição dos mortos em Cristo, na segunda vinda de Cristo. Essa é a primeira ressurreição para os crentes em Cristo e é para a vida eterna. Por isso é tão importante conhecer as promessas divinas da vinda do Senhor para o último dia. Porque Ele vem com os santos
vem com todos os santos crentes nele, das eras passadas, os quais morreram fisicamente. E ele os trará. Eles virão com ele na vinda do Senhor. Ele os ressuscitará em corpos eternos, imortais, na semelhança do corpo imortal, glorificado que Jesus Cristo tem, e no qual ele está tão jovem como quando ele subiu ao céu. Esse é o tipo de corpo que os crentes em Cristo que morreram receberão quando eles ressuscitem, pois ressuscitarão em corpos eternos, corpos glorificados e jovens para toda a eternidade. E fisicamente eles serão semelhantes a Jesus Cristo e jovens para toda a eternidade. E nós, os que ficarmos vivos, vejamos o que São Paulo nos diz. O conhecedor desse mistério tão grande da ressurreição em corpos eternos e da transformação dos que estarão vivos neste tempo final, quando ocorrer a vinda do Senhor e a ressurreição dos mortos, crentes em Cristo. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, a partir do versículo 43, e daí em diante, começando a partir do versículo 43, versos de 43 en adelante disse: siembra en deshonra, resultará en gloria. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Ou seja, que se semeia num corpo mortal e corruptível, depois ressuscitará em glória, num corpo glorificado. Se semeia em fraqueza, ressuscitará em poder. Se semeia corpo animal, recordem que o corpo físico é mencionado na Bíblia como um corpo animal. Ressuscitará corpo espiritual, um corpo glorificado. Se há corpo animal, há corpo espiritual. Do mesmo modo está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, em espírito vivificante. Mas o espiritual não é o primeiro, mas o animal. Portanto, nós vivemos nesses corpos, dos quais São Paulo disse que é um corpo animal. E estando nesses corpos, nós confirmamos o nosso lugar na vida eterna. Toda pessoa que há de viver eternamente confirmou seu lugar na vida eterna, na dispensação da graça, aceitando Cristo como único e suficiente Salvador, porque Cristo é quem tem a exclusividade da vida eterna. E Ele a outorga para aqueles que o recebam como seu único e suficiente Salvador. Por isso, ele disse: as minhas ovelhas escutam a minha voz e me seguem. Eu as conheço e lhes dou vida eterna, e jamais perecerão. Meu Pai que me as deu é maior do que todos,
e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Estas são as ovelhas que o Pai deu para que as busque e lhes dê a vida eterna. Se há corpo animal, há corpo espiritual. Mas o espiritual não é primeiro, senão o corpo animal. Depois, o espiritual. Todos desejam ter um corpo glorificado, um corpo eterno, imortal e incorruptível, na semelhança do corpo glorificado que Cristo tem. E para quê? Para viver eternamente. Mas quem não receber Cristo como Salvador, não quer viver eternamente com Cristo. Não quer entrar no reino de Cristo, que é o único reino eterno. O único reino que terá seres imortais, seres com vida eterna. Toda pessoa que deseja viver eternamente é requerido que entre no reino eterno, que é o reino de nosso Salvador Jesus Cristo, para que Cristo lhe dê a vida eterna. Não existe outra forma para que o ser humano possa obter a vida eterna. Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. São João, capítulo 14, versículo 6. Não existe outra forma para se chegar a Deus. É através de Cristo. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal. Depois o espiritual. O primeiro homem é da terra, terreno. O segundo homem, que é o Senhor, é do céu. Ou seja, que o primeiro homem, Adão, o seu corpo físico terreno foi tomado do pó da terra. E o segundo homem celestial, Jesus Cristo, a vida desse corpo que nasceu e foi chamado Jesus, surgiu por criação divina no ventre da Virgem Maria. Qual terreno, tais também os terrenos. E qual celestial, tais também os celestiais. Assim como nós trouxemos a imagem do terreno, também traremos a imagem do celestial, ou seja, de Cristo. E agora digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Quer dizer que com esses corpos mortais, nós não podemos herdar o reino de Deus. Tem que ser com um corpo imortal, incorruptível e glorificado. E estes corpos mortais não herdam a incorrupção. Por mais anos que uma pessoa possa viver, seu corpo é corruptível. E em algum momento terá de morrer. Do versículo 51 em diante diz: eis aqui vos digo um mistério. Recordem que esse é um dos grandes mistérios de Deus. Nem todos dormiremos, ou seja, que nem todos morreremos.
porém todos seremos transformados. transformados. Ahí tenemos la promesa Aqui nós temos a promessa de uma transformação para todos para ser todos os seres iguales a Jesucristo, iguais a Jesus Cristo, com corpos imortais, corpos glorificados e jovens, la eternidad. para toda a eternidade. En un momento, Num momento, en un abrir y cerrar num de abrir ojos, e fechar de olhos, a la final trompeta. Nos habla de una trompeta final. ante a trombeta final. Aqui nos fala de uma trombeta final. De Cristo, A trombeta é a voz de Cristo, de Dios hablando. a voz de Deus falando. Cuando habla Quando Deus fala, Dios, se escuta como se oye como uma una trompeta. trombeta. Apocalipsis de capítulo, No versos capítulo 1 do Apocalipse, no versículo 10, diz: 10 en adelante, 10, verso 10 dice, yo estaba Eu estava espíritu en el em día del espírito Señor, no dia do Senhor, y oí detrás de mí una e gran detrás de voz mim ouvi uma grande voz como de trombeta, que decía, yo soy el alfa y el omega, el o primero y qual el último. dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, Una voz o primeiro e o que último. hablaba. Uma voz como de trombeta que falava. Essa é a voz de Cristo falando. Y aquí, E aqui está falando no último dia, hablándonos nos falando en el día del Señor, no dia do Senhor, que es el que é primero, o sea que o fue último dia, transbordado de su tiempo a este tiempo final para escuchar la voz del Señor. e falando-nos do dia do Senhor, Esa voz que é o último dia, ou seja, llamando el João foi transportado, del pueblo João foi transportado do seu tempo a este tempo final, para ouvir a voz do Senhor, falando com essa voz como de trombeta, chamando o povo e reunindo o povo neste tempo final. a la final trompeta. Al final mensaje de Dios. En el mensaje Continuando, nos diz que é ante a trombeta, a mensagem final de Deus. E na mensagem final de Deus, Cristo, assim como houve uma trombeta que soou na primeira era, de aquel tiempo, a voz de Cristo através do mensageiro daquele tempo, edad, assim sonó soou uma trombeta de era em era, el mensaje de Dios a mensagem de Deus para cada era. cada edad. Pero aquí es Porém, aqui é la ante final a trompeta, trombeta final, como disse, dice, porque se tocará porque se trompeta, tocará a trombeta e os e mortos os serão mortos ressuscitados, serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados. En el mensaje final de Dios, Na mensagem final de Deus, onde Cristo estará falando en medio de su iglesia, no meio da sua igreja com essa grande voz de trombeta, ocurrirá ocorrerá la resurrección de los a muertos, ressurreição dos mortos crentes em Cristo em corpos glorificados la transformación e a transformação dos crentes en vivos el tiempo final. no tempo final. Por tanto, estarán escuchando esa Portanto, trompeta final, Estarão escutando essa grande voz de trombeta ou a trombeta final, se tanto aqueles que estão no paraíso, porque de lá eles olham e veem aqui. los que estamos Eles aquí, ouvem. los escuchamos, lo que se habla, Ouvem a nós que estamos aqui vivos. y los que Eles nos escutam el misterio de Cristo, no que falamos nesta terra. E os que estarão no corpo místico de Cristo estarão ouvindo y o que Cristo siguiente, estará falando com essa grande voz de trombeta e, consequentemente, nos dando a fé para sermos transformados e raptados no último dia. esa voz será la misma voz Essa voz que desciende del cielo, será a mesma voz do anjo forte que desce do céu,
No capítulo 10 do Apocalipse, onde nos diz que um anjo desce do céu e clama como um leão quando ruge, e 7 trovões emitem as suas vozes. Apocalipse capítulo 10, do versículo 1 em diante, onde diz: E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. Este anjo é Cristo vindo no último dia. E recordem que ele vem como o sol de justiça, vestido de uma nuvem. E está prometido que ele virá nas nuvens. Será uma nuvem de glória. E é a nuvem que acompanhou o povo hebreu, que de noite era uma nuvem de luz, de fogo, e de dia os protegia do sol. Era uma nuvem que fazia sombra sobre eles. Era a mesma presença de Deus no seu anjo, no anjo de Deus, que apareceu para Moisés na sarça que ardia, mas não se consumia. Naquela ocasião lhe disse: Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Era Deus visitando Moisés naquela luz, naquela coluna de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando um leão ruge. Recordem que o ancião, no capítulo 5 do Apocalipse, quando João estava chorando muito porque não houve ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que fosse digno de tomar o livro e abrir seus selos, João chorava muito. E então o ancião lhe disse: João, não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, o qual venceu. Capítulo 5 do Apocalipse, do versículo 4 em diante, diz: E lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: No llores. E eu chorava muito porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro como havendo sido morto, e tinha 7 chifres, e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Esse leão que o ancião apresentou, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos, é Cristo. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é a raiz e a geração, a linhagem de Davi. E há alguma forma onde podemos comprovar que ele é a raiz e a geração de Davi? Claro que sim. No Apocalipse, capítulo 22, no versículo 16, ele nos diz: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos dar testemunho destas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi.
la estrella a resplandecente estrela da manhã. Viram? Él es la raíz Ele é y linaje de David. a raiz e a linhagem de Davi. También es la estrella, Ele também é a estrela resplandecente da manhã, la columna de fuego. a coluna de fogo. Esa Essa coluna de fogo el camino durante que iluminava o caminho ao povo hebreu durante a noite. Essa coluna de fogo el fuego que aparecía que aparecia a Moisés numa sarça que ardia e não se consumia. se consumía. Por isso, Por isso, numa ocasião, estaba persiguiendo quando Saulo de Tarso estava perseguindo aos cristãos, no capítulo 9 do livro Hechos, dos Atos, lo narra en el e depois ele narra novamente nos capítulos 22 Hechos también, e 26 le apareció do mesmo livro dos Atos. y Saulo Uma luz forte, cayó de su caballo. mais forte que o sol lhe apareceu. Saulo caiu do seu cavalo e dessa luz escutou a voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é lutar contra o aguilhão. Ele, então, já soube que essa era a mesma luz e a mesma pessoa que tinha aparecido para Moisés numa chama de fogo sobre uma sarça que ardia e não se consumia, não se queimava. Saulo, que era um estudante muito aplicado e discípulo de Gamaliel, o grande mestre de Israel, já sabia que esse que estava lhe falando era o mesmo que tinha falado com Moisés e que também falou aos diferentes profetas. Então ele disse: Senhor, reconheceu que é o Senhor, que é Deus. Senhor, quem és? E ele lhe respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. E ele estava perseguindo aos crentes em Cristo. É porque Cristo disse que qualquer que dê um copo de água fresca a um desses meus pequeninos, ele disse: a mim o fizestes. E se o perseguem, se persegue a um desses pequeninos, a quem estão perseguindo? Cristo também. Essa coluna de fogo que ele disse: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Observem que é o anjo do pacto, o mesmo que aparecia para os profetas no Antigo Testamento. Porque o anjo do pacto é Cristo no seu corpo angelical. Consequentemente, é o mesmo que apareceu para Moisés naquela chama de fogo. Foi Cristo o anjo do pacto, por meio do qual Deus estava habitando e aparecendo aos seus profetas em diferentes ocasiões. Foi através de Cristo, o anjo do pacto, no seu corpo angelical, que foram dados os 10 mandamentos ao povo hebreu. Foram gravados em pedras, em pranchas de pedras, dados a Moisés para que os levasse ao povo hebreu. Por isso é que Cristo podia dizer, no capítulo 8 de São João, nos versículos 56 ao 58, antes que Abraão existisse, eu sou. Então, Cristo sabia do que estava lhe falando. Mesmo que as pessoas que o escutavam não pudessem compreender, porque elas diziam: como este que nasceu em Belém da Judéia, agora venha nos dizer que ele é antes de Abraão? É porque no seu corpo angelical,
Ele é antes de Abraão es antes, e também é antes de Adão, porque Cristo é o anjo do pacto, é o verbo que estava com Deus e era Deus, por meio do qual Deus criou todas as coisas. y aquel verbo E o verbo se hizo carne se fez carne y habitó entre e habitou entre nosotros. nós. São João, capítulo 1, versículo 14. A Dios nadie le vio jamás. E jamais alguém viu a Deus. El unigénito Hijo del O Filho unigênito do Pai, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él que está no seio do Pai, le ha dado a conocer. ele o declarou, O sea, o deu a conhecer. toda revelación Ou seja, que toda a revelação de Deus para los seres humanos para os seres humanos de Dios a través de Cristo en su cuerpo, veio de Deus através de Cristo no seu corpo angelical cuerpo físico, e depois através do seu corpo físico, cabo la obra por meio do qual realizou a obra da redenção. de Dios dándose a conocer E Deus continua se dando a conhecer, con el ser se comunicando com a raça humana, com o ser humano, por intermédio de Cristo em Espírito Santo, no seu corpo angelical, como ele o fazia no Antigo Testamento. que Cristo dijo, Recordem o que Cristo disse: yo estaré con Eu estarei convosco todos los días todos os dias, hasta el fin. até o fim do mundo. San Juan, San Mateo, São Mateus capítulo 28, no versículo 20. y San Mateo, E também no capítulo 18 de São Mateus, no versículo 20, para donde esté onde ele disse que estará en su nombre, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no seu nome. reunidos, Onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. Espíritu Santo, E como Cristo estaria em Espírito Santo, Cristo, o anjo do pacto, estaria no meio da sua igreja, de su pueblo, no meio do seu povo, sob pueblo bajo el nuevo o novo pacto. que son los creyentes en Cristo que forman E que são os crentes em Cristo que formam el Señor. a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ahora hemos visto Assim vimos de la tribu de que Judá, Cristo é o leão da tribo de Judá. siguiente, E, consequentemente, del cielo, esse anjo forte que desce do céu, de un león, clamando como um leão quando ruge, es Cristo, é Cristo, el ángel fuerte, o anjo forte. y clamó. E no Apocalipse capítulo 10, Gran voz, versículo 3 como disse: ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos, E clamou com grande voz, como quando um leão ruge, o sea que e havendo clamado, 7 trovões emitiram as suas vozes. como león, hablando Quer dizer, como león, que é a voz de Cristo clamando como leão, falando como leão. voz de trompeta, la voz Isso também é a grande voz de trombeta, a voz de Cristo falando como leão da tribo de Judá, como Rei de reis e Senhor de senhores. cuando los 7 truenos hubieron emitido sus E voces, quando 7 trovões acabaram de emitir as suas vozes, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que me dizia: truenos han dicho, y no Sela, escribas. o que os 7 trovões emitiram e não o escrevas. Le fue prohibido escribir Foi-lhe proibido escrever o que ouviu. eso que él escuchó. E isso que ele ouviu, a igreja do Senhor Jesus Cristo Cristo en el día estará ouvindo no último dia. y lo estará E entendiendo. estará entendendo. Esos 7 truenos Esses 7 trovões, que é a voz de Cristo falando consecutivamente mensaje perfecto com uma mensagem perfeita. le dará E, consequentemente, revelación, y por consiguiente el conocimiento lhe dará a revelação, de Cristo, o conhecimento da segunda vinda de Cristo, la tribu de como o leão da tribo de Judá, como o Rei dos reis e Senhor dos senhores, en su obra, na sua obra de reclamação. dar la fe para ser transformados y llevados con Cristo. E lhes dará fé para serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Hablaba el reverendo William, Foi disso que o reverendo Lembrano falava le darán a la quando disse que os trovões darão à igreja noiva a fé para o rapto,
A fé para ser transformada e raptada. la revelación, Vejam onde está a revelação para o rapto. A revelação que dará fé la fe, para os escolhidos do último dia serem transformados escogido del día e raptados. será Será la voz a voz de Cristo clamando, como um leão quando ruge, de truenos e 7 trovões emitindo suas vozes. truenos es Isso que os 7 trovões falaram é a revelação da segunda vinda de Cristo como o leão da tribo de Judá, como o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, na sua obra de reclamação. y el ángel que vi E o anjo que eu vi estar sobre o mar e sobre a terra, sobre la tierra levantou a sua mão ao céu. es como en Daniel capítulo 12 É como no capítulo 12 de Daniel, que estaba aquele mesmo anjo que estava sobre as águas do rio es Cristo e que é Cristo, y él juró por el que vive por los siglos de los siglos e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou os céus e o que nele há, y la tierra e a terra e o que nela há, y el mar e o mar están en él, que el tiempo e o que nele há, sería más, que não haveria mais demora, se acabará el tiempo de y para la dispensación terminará o tempo da dispensação e para a dispensação da graça, e será introduzido o tempo para a dispensação do reino. terminado ahí el tiempo Aí terá terminado o tempo de la oportunidad de da oportunidade de salvação para las personas para as pessoas, del número porque se terá completado o número dos escolhidos de Deus. no puede Cristo Cristo salir não poderá sair do trono da intercessão, onde ele está como sumo sacerdote, fazendo intercessão com seu sangue, todo escrito en el por cada pessoa que está escrita no livro da vida do Cordeiro no céu, místico de Cristo hasta el último até que escrito en el cielo en el libro tenha entrado del Cordero. no corpo místico de Cristo, até o último escrito no livro da vida do Cordeiro no céu. La iglesia del Señor Jesucristo Os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro são os que formariam a igreja do Senhor Jesus Cristo. São os escolhidos de Deus. São nada menos que os crentes em Cristo vivirían como que o receberiam como Salvador. Cristo produciría en ellos Cristo produziria neles o novo nascimento e, consequentemente, entrariam de Dios. no reino de Deus. Es tiempo É tempo de que estemos preparados de já estarmos preparados, porque estamos porque nós estamos no último dia, donde todas estas onde todas essas grandes profecias tienen que ser cumplidas terão de ser cumpridas conforme el programa. conforme o programa divino. Y ahora continuamos acá en primera de Agora vamos seguir lendo aqui na primeira carta estábamos aos Coríntios, no capítulo 15, onde nós estávamos. desde el 51 en adelante para repetimos la lectura. Repetindo a leitura do versículo 51, onde diz: No todos dormiremos, o sea, no todos, Eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos pero dormiremos, todos seremos transformados. ou seja, nem todos morreremos, En un abrir y cerrar de mas ojos, todos seremos transformados. porque se Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorrupção, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. cuando esto ocurra, Quando ocorrer isto, habrá personas inmortales, então haverá pessoas imortais, cuerpos mortales fuertes,
porque elas terão corpos imortais, corpos glorificados, semelhantes ao corpo glorificado do Senhor Jesus Cristo. Haverá pessoas fisicamente imortais. Elas estarão por um pouco de tempo aqui e em seguida marcharão com Cristo para a ceia das bodas do Cordeiro, que será a maior festa já realizada no céu. E quando isto que é corruptível se revestir da incorrupção, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Aí então se acabou a morte para os crentes em Cristo. Daí em diante não haverá mais morte para os crentes em Cristo. Mas enquanto estivermos nesses corpos, nesse corpo físico, será mortal. Porém, a nossa alma é imortal. Nós já temos vida eterna na nossa alma. E ainda nos falta a vida eterna física, a qual virá com a transformação dos nossos corpos. E para aqueles que já partiram, com a ressurreição deles em corpos eternos. Portanto, estas profecias sejam de consolo para as pessoas que tenham familiares que já partiram. Lembrem-se de que elas foram de férias. Os crentes em Cristo que partiram foram de férias ao paraíso. E lá estão muito contentes. E eles não querem voltar para cá, até que voltem com Cristo na ressurreição e para a ressurreição. Porém, eles já disseram para o reverendo William Branham: Cristo virá aqui, ou seja, ao paraíso, à sexta dimensão. E eles o estão esperando lá. Ali haverá um julgamento. Os mensageiros de cada era serão julgados pelo que pregaram. E eles entrarão com seus grupos. E como será esse julgamento? Se você quiser ver como será esse julgamento, esse juízo, terá de partir primeiro daqui. De modo que isso é assunto deles lá. E quem partir daqui, pois verá esse juízo lá. Porém, preferimos esperá-los aqui. Eles já disseram: aqui não dormimos, porque lá na sexta dimensão disseram: nem dormimos, nem comemos, nem trabalhamos. Mas quando voltarmos à terra, lá nós comeremos. Quer dizer que eles poderão comer. Agora, dormir no corpo glorificado e eterno, não haverá necessidade disso, e nem de trabalhar. E não voltaremos para os trabalhos terrenos. Porém, sim, poderão comer, assim como Cristo comeu com seus discípulos depois de ressuscitado. E vejam bem, eles estavam falando como Jesus falou, porque quando não criam que Jesus tinha ressuscitado e ele lhes apareceu, eles criam que fosse um espírito, mas ele disse-lhes: não, o espírito não tem carne e ossos, como vocês veem que eu tenho. Tem alguma coisa para comer? E lhe deram, e ele comeu perante eles. Ou seja, que eles estão seguindo o exemplo de Cristo. E nós teremos a oportunidade de confirmar isso com eles, dos que ressuscitarão, porque poderão comer. Assim, não se preocupe do que você terá. Eles comerão
quando tiverem o corpo glorificado. E nós também, quando tenhamos o nosso corpo glorificado. Poderemos comer, embora não teremos a necessidade de comer. Mas se poderá comer com o corpo glorificado. Isso foi mostrado quando Elohim e os seus dois arcanjos, Gabriel e Miguel, ao visitarem Abraão no capítulo 17 e também no capítulo 18 do Gênesis, porque lá eles comeram com Abraão, de modo que se pode comer num corpo como o corpo que eles tiveram. E depois, o corpo físico desapareceu. Eles desapareceram da terra logo depois da destruição de Sodoma e Gomorra. É importante conhecermos estas bênçãos, todas essas bênçãos que há para os crentes em Cristo. Foi no capítulo 18 e o capítulo 19 do Gênesis. Essa visita de Deus em forma visível ocorreu nos capítulos 18 e 19 do livro de Gênesis. Visita no corpo físico que Deus criou para Miguel, outro para Gabriel e outro para si mesmo. Quando esses arcanjos aparecem, algo grande está por acontecer. Portanto, estamos num tempo muito, mas muito importante, no qual, de um momento a outro, Cristo completará a sua igreja e, consequentemente, fará intercessão até pelo último que ele tinha de fazer. Então sairá do trono de intercessão, como o sumo sacerdote fazia no dia 10 do 7º mês de cada ano, quando ele realizava o labor correspondente ao dia da expiação, onde ele fazia intercessão com o sangue do bode, levando-o até o lugar santíssimo. E ali espalhava 7 vezes com o seu dedo. E depois que terminava todos esses labores desse dia, todos o que haviam se humilhado diante de Deus, que haviam se arrependido dos seus pecados, que tinham confessado os pecados a Deus e tinham pedido misericórdia e perdão a Deus, ficavam reconciliados com Deus por mais um ano. Ficavam reconciliados com esse labor que o sumo sacerdote fazia com o sangue desse bode. E depois ele saía, colocava suas mãos sobre o outro bode, que era por emissário. Ele colocava suas mãos sobre a cabeça desse bode emissário e ali confessava os seus pecados e os pecados do povo. Então enviava para longe esse bode emissário, levando os pecados do povo. O bode que era sacrificado, cujo sangue era levado ao lugar santíssimo, representava Cristo morrendo na cruz do Calvário. Com o seu sangue, ele nos limpou de todo o pecado.
E o outro bode, que não era sacrificado, mas que o sumo sacerdote confessava os pecados do povo, colocando suas mãos sobre a cabeça desse bode, e que logo o enviava para longe, representava Cristo também, o qual tomou os nossos pecados, e depois, quando morreu, os levou para longe, para o inferno, onde ele foi, e ali pregou aos espíritos encarcerados que foram desobedientes no tempo de Noé. Ele desceu lá, no mesmo inferno, na parte onde também o diabo estava, e regressou lá com os nossos pecados. Os devolveu ao originador do pecado, que é o diabo. Em seguida, tomou as chaves do inferno e da morte, saiu do inferno, passou ao paraíso, ao seio de Abraão, e de lá ele trouxe todos os que estavam lá no paraíso. E eles ressuscitaram com ele no domingo de ressurreição. E, na sua vinda, ele passará pelo paraíso, que já não está lá onde estava antes, para onde vão os crentes em Cristo, os santos, e é outro lugar que não está próximo do inferno. Passará por lá, e de lá trará com ele todos os crentes nele que partiram. Portanto, o tempo da ressurreição será um tempo maravilhoso. Porém, haverá um terremoto, como houve um terremoto no tempo em que Cristo morreu e no tempo em que também ele ressuscitou. Esse terremoto será um terremoto muito, mas muito grande. No tempo da ressurreição de Cristo e dos santos do Antigo Testamento, foi um momento ou um tempo de confusão lá em Jerusalém. E com esses terremotos desses dias, e o terremoto quando Cristo ressuscitou, houve muita confusão. O véu do templo se rasgou em dois com a morte de Cristo. Nesse terremoto, e depois do terremoto da ressurreição, também houve muita confusão. E haverá muita confusão neste tempo, e mais ainda, quando será um tempo de terremotos, de maremotos, de tsunamis e de muitos problemas da natureza. E ainda com a ameaça de uma terceira guerra mundial. Mas a terceira guerra mundial, isso será para a grande tribulação. De modo que não estejamos tão preocupados nessa parte. Porém, o risco está nas ameaças que estão sendo ouvidas em cada momento. Porque foi para isso que eles prepararam as bombas nucleares, para usá-las. Mas, antes da grande tribulação, Cristo virá e levará a sua igreja. E para isso, a transformará. Ele transformará os nossos corpos físicos em corpos eternos, imortais e glorificados. Ante a trombeta final, a mensagem final de Deus, a mensagem de Cristo à sua igreja. Não foi no tempo de São Paulo, nem da mensagem do tempo de São Paulo, no tempo da primeira era, nem no tempo da segunda era, nem da terceira, nem da quarta, nem da quinta, nem da sexta e nem da sétima. Essas etapas já passaram. E não ocorreu a ressurreição dos mortos
e nem a transformação dos vivos, porque não era para esse tempo das 7 eras. É para este tempo, que corresponde à era de pedra angular, a era de ouro da igreja, do Senhor Jesus Cristo. O anjo do Senhor Jesus Cristo, o anjo do pacto, esteve buscando até o último escolhido. E eu espero que em breve o anjo do pacto, Cristo em Espírito Santo, encontre o último escolhido e o traga a seu corpo místico de crentes. E assim complete o número dos escolhidos de Deus. Cristo é o anjo do pacto, o anjo de Deus, o qual deu o pacto para o povo hebreu. Depois ele deu o novo pacto, no qual estiveram entrando todos os que receberam Cristo como único e suficiente Salvador. Quem esteve entrando? Todos nós, no novo pacto que Deus estabeleceu por intermédio de Cristo, o anjo do pacto. E em breve se completará a sua igreja, o seu povo do novo pacto, o qual tem a promessa para o último dia, promessa de uma ressurreição em corpos eternos, corpos glorificados. E para os que estiverem vivos, a promessa é de que serão transformados e terão corpos imortais, corpos glorificados, semelhantes ao corpo glorificado de nosso Salvador Jesus Cristo. Então, seremos fisicamente imortais como o nosso Salvador Jesus Cristo. E sairemos de festa. Iremos à ceia das bodas do Cordeiro no céu. Isto é, a outra dimensão, na dimensão de Deus, na 7ª dimensão, na casa do nosso Pai Celestial, para a maior festa que já foi realizada no céu. Essa será a festa da ceia das bodas do Cordeiro. Eu dou graças a Deus por cada um de vocês que foi buscado e salvo por Cristo, o anjo do pacto, o qual veio para buscar e salvar o que havia se perdido. E ele também me buscou e me salvou. E quando trouxer ao seu corpo místico de crentes até o último que está escrito no céu, no livro da vida do Cordeiro, então se completará a igreja do Senhor Jesus Cristo. Enquanto isso, perseveramos com a nossa fé colocada em Cristo em todos os dias da nossa vida, trabalhando na obra do Senhor. Pois ele disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Por isso é que se prega o evangelho de Cristo, porque isso ele ordenou, ir por todo o mundo pregando o evangelho, porque essa é a forma em que ele chama e ajunta os seus escolhidos, por meio da pregação do seu evangelho para cada era e para cada tempo, no programa divino. Portanto, nós também continuaremos evangelizando para que a voz de Cristo, o bom pastor, chegue aos ouvidos e ao coração das pessoas que faltem por chegar ao corpo místico de Cristo. Eu também tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, as quais devo trazê-las, e elas ouvirão a minha voz. E como elas escutarão a voz? Por meio da pregação do Evangelho de Cristo.
Porque com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa para salvação. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra. Portanto, continuamos na evangelização, como ele ordenou, para que sejam chamados aqueles que faltem por serem chamados ao aprisco do Senhor. E se há alguma pessoa aqui que ainda não veio aos pés de Cristo, pode fazer isto nesses momentos. Nós estaremos orando por você, para que Cristo te receba no seu reino, te perdoe e te limpe de todo pecado com seu sangue, te batize com o Espírito Santo e fogo e produza um novo nascimento em você. Assim, você entre no reino de Deus, pelo qual você já pode chegar até aqui na frente. E estaremos orando por você. Os que estão em outras nações também podem vir aos pés de Cristo, para que eles recebam no seu reino. O mais importante para todo ser humano é a vida. E se a vida física e temporária já é tão importante, muito mais a vida eterna. Portanto, a vida eterna é o mais importante para todo ser humano. Não há outra coisa mais importante do que a vida eterna. E como nós podemos obter a vida eterna? Só existe uma forma. É recebendo Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Eu as conheço e lhes dou vida eterna. Jamais perecerão. O meu Pai que me as deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Assim, Jesus Cristo disse, no capítulo 10 de São João, do versículo 27 ao 30. No versículo 30 ele disse, eu e o Pai somos um. Todos nós queremos viver eternamente e todos temos a oportunidade de obter a vida eterna por intermédio de nosso Salvador, Jesus Cristo. O ser humano sem Cristo está perdido. O ser humano com Cristo tem a vida eterna. É por isso que a Escritura diz que Cristo é a nossa paz. E a paz para a alma vem somente por intermédio de Cristo, nosso Salvador. A salvação e a vida eterna é obra de Cristo para o ser humano. Porquanto o ser humano tem livre-arbítrio, então corresponde à pessoa recebê-lo como Salvador, quando ela, ao escutar a pregação do Evangelho de Cristo, a fé de Cristo nasce nela. E essa é a oportunidade que a pessoa tem para fazer contato com Cristo e recebê-lo como Salvador, obter a vida eterna através de Cristo. E não há outra forma para que o ser humano possa obter a vida eterna. O próprio Cristo, quando ele foi ressuscitar Lázaro, no capítulo 11 de São João,
cuando fue a resucitar a Lázaro, Quando ele foi ressuscitar Lázaro, allí llega Marta chegou ali Marta y le dice al Señor en el capítulo 11, verso 20 en adelante de e a partir do versículo 20 em diante diz: 20 en adelante de San Juan dice, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Marta dijo a Jesús, Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. mas también sé Mas agora eu também sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. tu hermano. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Marta le dijo, Disse-lhe Marta: yo sé Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição postrero. do último dia. Marta sabía que la resurrección es Ou seja, postrero, Marta sabia que a ressurreição é para o último dia, que é o 7º milênio de Adão até aqui. día de la Recordem que um dia diante do Senhor é como 1000 anos para os seres humanos. cuando se habla de Quando se fala día delante del de um dia diante do Senhor, para los seres humanos, isso são 1000 anos para os seres se humanos. dice el día Quando se diz postrero, o último dia, es el milenio postrero, é o último milênio. el último milenio O último milênio, contando desde Adão até aqui. hacia acá. Como cuando se dice Da mesma forma, quando se diz el día postrero, o último dia da semana, está se falando do sábado. que ese es que es O dia de sábado, que é o 7º dia da semana. Jesús le dijo, yo soy la resurrección. Disse-lhe Jesus: El que cree Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. crees, Crês tu nisto? le dijo, Ela lhe disse: Sim, sí, Señor, Senhor. yo he creído Eu creio que tu és o Cristo, el Hijo de o Dios, Filho de Deus, venido. que havia de vir ao mundo. Marta creía Marta que Cristo era el Hijo cria que Jesus Cristo era o Filho de Deus, o Messias. y por eso ella sabía Por isso ela sabia que la resurrección que a ressurreição seria no último dia, porque ele já tinha ensinado isso no capítulo 6 de São João, cuando dice quando falou a los que estaban escuchando, para os que estavam escutando-o naquela ocasião. les habla E ele lhes falava de la resurrección da ressurreição y les dice para quién e es também lhes disse la primera resurrección. para quem é a primeira ressurreição. 39, 40 de San São João capítulo 6, versículos 39 a 40. Padre, E a vontade do Pai que me enviou é esta, que de todo lo que nenhum no de quiero todos aqueles que ele me deu se perca, que lo resucite mas que eu ressuscite no último dia. y todo lo que Dios le dio a él E o que é tudo o que o Pai lhe deu? del Padre. São as ovelhas do Pai. O Pai as deu a Cristo para que as busque e lhes dê Vida a vida eterna. que de todo lo que me dieron Que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. o sea que Cristo va a llevar la Ou seja, que Cristo realizará de todas esas a ressurreição de todas essas ovelhas Salvador no último dia. físicamente, Dessas pessoas que o receberam como Salvador e que fisicamente morreram. ¿qué año del milenio Não sabemos em que ano do último dia, não sabemos em que ano do último milênio, mas sabemos que será para o último milênio, hacia acá? que é o 7º milênio de Adão até aqui. E nós já estamos vivendo no 7º milênio. Por isso estamos vivendo no último dia. Y esta es la voluntad Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo que todo aquele que vê o Filho e crê nele, tenga tenha a vida eterna, y yo e eu o ressuscitarei
no último dia. Esa es la forma para el Essa é a forma para o ser humano obter a vida eterna, de creer en Cristo através de crer em Cristo e recebê-lo como único e suficiente Salvador. La voluntad de Dios es A vontade de Deus que tengamos é que tenhamos vida eterna. eterna. Dios no quiere que el Deus não quer que o ser humano se perca, no senão que tenha vida eterna. eterna. Por tanto, va a depender Portanto, del ser humano ter vida eterna, tener vida, isso dependerá do ser humano, porque le tiene que porque ser Salvador si terá de recebê-lo como Salvador, se quiser ter vida eterna. no quiere tener vida Se não quiser ter vida eterna, nunca o receberá como Salvador. como Salvador. Las cosas tienen que As coisas têm de ser feitas ser de Dios, ao modo de Deus, a manera del ser humano. não à maneira do ser humano. El ser humano escoge O ser humano escolhe vida a vida o la muerte, ou a morte, o vida eterna a vida eterna o ou deixar dejar de existir de existir eternamente. eternamente. Y si la vida en esta tierra Se a vida nesta terra já é tão boa, es eterna y glorificado, como será com um corpo eterno e glorificado e jovem para toda a eternidade? Salvador. Será no reino de Cristo o nosso Salvador. Eso es lo que el alma de Isso é o que a alma de todo ser humano deseja. esa vida con Cristo Essa vida es lo com que Cristo eternamente. Isso é o que realmente a alma de todo ser humano necessita. E será em corpos eternos. otra persona tiene Nenhuma outra pessoa esas eternas. tem promessas eternas para os seres humanos. Es el único Somente Cristo. glorioso a los seres humanos. Fuera de lo que Ele é o único que tem um futuro glorioso para os seres para humanos. el ser humano. E fora do que Cristo tem, não há futuro para o ser humano. Entonces, en pie para orar por el personas Vamos ficar em pé para orarmos pelas pessoas que vieram aos pés de Cristo, nosso Salvador. que los niños de 10 años Recordem que as crianças de 10 anos em diante também podem chegar aos pés de Cristo, o nosso Salvador. con nuestros rostros Com nossos rostos inclinados e com as nossas mãos levantadas aos céus para Cristo. Padre nuestro que estás, Pai nosso que estás nos céus, vengo a ti en el nombre eu venho a Ti no nome do Senhor Jesus Cristo, de ti, todo te trazendo todas essas pessoas están recibiendo, que estão recebendo Cristo como único e suficiente Salvador. recíbelos Eu te rogo que as recebas no Teu reino, en el nombre. no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Repita conmigo E agora repitam comigo esta oração, os que vieram aos pés de Cristo, nosso Salvador, nesta ocasião. Señor Jesucristo, Senhor Jesus Cristo, escuché la predicación eu escutei a pregação da Tua palavra y nació tu e a Tua fé nasceu no meu coração. creo en ti con toda Eu mi creio em Ti com toda a minha alma. alma. Creo en tu primera venida, Creio na Tua primeira vinda, creo en tu muerte en la cruz del Calvario, creio na Tua morte na cruz do Calvário, como como el sacrificio sacrifício da expiação por nuestros pecados. pelos nossos pecados Creo en tu e nombre creio no Teu nome, como el único como o único nome bajo el cielo debaixo do céu, dado a los hombres dado aos homens, en que podemos em ser que salvos. podemos ser salvos. Señor, Senhor, reconozco reconheço que sou pecador y necesito un Salvador. e que necessito de um Salvador. Señor, Senhor, doy testimonio dou público testemunho público de mi fe da minha fé em Ti y te recibo e eu te recebo mi único y como o suficiente. meu único e suficiente Salvador. Te ruego perdones mis Eu te pecados, rogo que perdoes os meus con tu pecados, sangre que me limpes de todo pecado com Teu sangue, y me bautices con que me batizes com o Espírito Santo e fogo, luego que yo sea logo depois que eu seja batizado na água no Teu nome, produzcas en mí. e que produzas o novo nascimento em mim. Quiero nacer en Eu quero nascer no Teu reino. quiero vivir en Eu quero viver eternamente.
torne uma realidade na minha vida a salvação que tu ganhastes para mim na cruz do Calvário. Eu te rogo, no teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Com as nossas mãos levantadas aos céus para Cristo, todos nós dizemos: o sangue do Senhor Jesus Cristo me limpou de todo pecado. O sangue do Senhor Jesus Cristo me limpou de todo pecado. O sangue do Senhor Jesus Cristo me limpou de todo pecado. Amém. E a pergunta desde o profundo do seu coração é: quando podem me batizar? Porque Cristo disse: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Porquanto vocês creram de todo o coração em Cristo, poderão ser batizados. Que Cristo lhes batize com Espírito Santo e fogo e produza o novo nascimento em vocês. Portanto, vocês podem ser batizados. E nós continuaremos nos vendo eternamente no reino de Cristo, o nosso Salvador. Deixo por aqui o reverendo Juan Ramos para que ele lhes mostre como farão para se batizarem na água no nome do Senhor. E deixo em cada país o ministro correspondente para que faça da mesma forma. Que Deus lhes abençoe e guarde, e nós continuaremos nos vendo eternamente no reino de Cristo, o nosso Salvador.